Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. É hora de recomeçar. Débora e Ciro Granato. Início do lado A. Nós temos uma linha ascendente que, a partir de um determinado ponto, ela é uma linha ascendente comum. E a Débora e eu vamos estar procurando falar para vocês algumas coisas que a gente pôde aprender nesses pouco mais de 5 anos de experiência dentro desse negócio. Mas, apesar das formas da gente trabalhar serem muito parecidas, às vezes pode ser que a gente trabalhe de maneira um bocadinho diferente. Então, o que nós vamos sugerir que vocês façam? Nós vamos falar aqui uma série de coisas, e se for alguma coisa diferente do que a linha ascendente de vocês está falando, esqueça aquilo que Débora e eu estamos falando e siga sim a orientação da sua linha ascendente. A tua linha ascendente é a que conhece o teu grupo no detalhe, que sabe exatamente qual é a tua situação particular. Então siga sempre a orientação da tua linha ascendente. Por mais que a gente queira ajudar, vai na deles que com certeza absoluta eles estão certos. Vamos falar um pouquinho da Débora e de mim. Então essa coisa linda que é minha esposa vai começar a falar para vocês. Obrigada. E eu queria começar contando para vocês uma das coisas que mais me dá alegria ao falar. A gente está nesse negócio há mais de 5 anos já. Em novembro passado fez 5 anos. E faz 3 anos, que nós vivemos do que nós ganhamos fazendo Amway. Isso me dá um tremendo orgulho. E aí, por que a gente quer contar para vocês um pouquinho quem a gente é? Porque de repente vem cheio de casais aqui em cima, começam a falar coisas e contam suas histórias. O que interessa para vocês, não é? Às vezes, justamente porque vocês estão aqui, de repente alguém que chega e conta alguma coisa, você fala, puxa, isso daí combina comigo. Eu já passei por isso também. Então, de repente, eu posso ter o estilo de vida que eles têm hoje, eu posso enfrentar as dificuldades, vencer as dificuldades, chegar a ter alguma coisa que eu quero a mais. E é por isso que a gente quer contar para vocês. O Ciro conseguiu uma bolsa de estudos na França, foi fazer especialização em biotecnologia, numa cidade bárbara, muito legal, onde a gente ficou 1 ano ganhando bolsa do governo francês. E lá a gente aprendeu muito o que significa se amar, se gostar, apesar das dificuldades, porque para vocês terem uma ideia, a bolsa dele era de $820 e o aluguel era 500. Então nós aprendemos também a tirar leite de pedra. Foi a primeira vez que a gente se especializou nisso, né? Ficou ótimo lá. E nós fomos atrás do que a gente queria que fosse um sonho maior, né? No final da nossa estadia lá, eu acabei ficando grávida da minha filha mais velha. A Débora, por formação, a Débora ela é psicóloga. E na mesma empresa multinacional francesa, química, que eu trabalhei como engenheiro, a Débora trabalhou dentro de uma área lá de planejamento de carreira e de treinamento de pessoal. E depois a Débora trabalhou na Universidade de São Paulo, na área de psicologia clínica. Para vocês terem uma ideia, a Débora é uma mãe absolutamente exemplar. Vocês precisam ver o tipo de carinho com que ela lida, com que ela trata das nossas filhas, que tem uma paixão profunda por ela. Ela é uma filha extremamente dedicada. Então, a Marlene Henrique tem na Débora uma pessoa extremamente amiga, extremamente carinhosa, e que está ali também, porque o diamante executivo também tem as suas situações. E quando tem esse tipo de situação, a Débora sempre está lá para procurar compartilhar algum tipo de angústia, o que for. Agora, principalmente, gente, a Débora é uma esposa espetacular. Então, eu agradeço demais a Marlene Henrique, porque eles me deram as 2 melhores coisas que tem na minha vida. Eles me deram esse negócio e me deram essa mulher fantástica que está aqui do meu lado. Então eu agradeço muitíssimo a eles. Sabe que quando meus pais conheceram o Ciro, meu pai falou assim para ele, e o que você tem para oferecer para minha filha? Aí o Ciro respondeu, potencial. Já sabia o que estava falando, né, amor? Bom, eu sei que, a passado esse tempo na França, acabou a bolsa, nós voltamos para o Brasil.
onde ele foi trabalhar com o meu pai na área de informática e qualidade. Eles ficaram sócios numa empresa de consultoria e também ele fazia mestrado em engenharia de produção. E nesse cenário, né, eu voltei grávida, estava com a minha filhinha, nós fomos morar num apartamento bonitinho, bem pequenininho. Vocês sabem que para as mulheres que estudaram muito e que estão aqui presentes, como é o meu caso, eu estudei muito, eu tinha uma ambição profissional enorme, mas chega um certo ponto na vida da gente, eu sei lá aqui no Brasil, se isso é mais específico daqui, às vezes sai mais barato você ficar em casa cuidando do filho do que você sair para trabalhar, não é verdade? Não é? É isso aí. E aí você sufoca aquilo que você tem dentro, mas realmente não dava para sair. E aí, era mais ou menos o meu caso. Nessa situação, eu fiquei grávida da segundinha, a Patricinha, que é linda, e isso foi no ano de 1991, quando pela primeira vez a gente ouviu falar nesse negócio. A Marlene e o Henrique, eles entraram num período de férias. Na realidade, o Henrique, ele fazia mais ou menos uns 20 anos que ele não conseguia tirar mais de uma semana consecutiva de férias por ano. E aí ele me convidou para ser sócio dele na empresa de engenharia. Depois eu entendi por que ele me convidou, né? Para poder sair de férias mais de uma semana seguida. Porque pelo menos ficava uma pessoa de confiança. Então ele foi para os Estados Unidos, isso foi mais ou menos em maio de 91. E lá nos Estados Unidos ele foi convidado para conhecer essa atividade. Ele voltou de lá, então imagina a situação, toda a família reunida num almoço de domingo, né? Aí ele falou assim, gente, conheci um negócio que vai mudar a nossa vida para muito melhor. Eu agradeci a Deus, falei, obrigado Senhor, Deus existe, porque a gente estava tanto querendo melhorar de vida, e ele falou isso daí e complementou, falando, só que eu não posso dizer para vocês o que é. Eu falei, típico de sogro, para falar uma coisa dessa é típico de sogro, né? Primeiro ele colocou o doce na nossa boca e depois falou que não podia dizer. Por que ele não podia dizer? Porque o negócio ainda não estava funcionando aqui no Brasil. Isso era maio. E ele não queria gerar na gente uma ansiedade. Ele foi informado mais ou menos em agosto de 91 que a Amway ia começar a atuar em outubro ou em novembro de 91 aqui no Brasil. Aí ele de novo reuniu a família e mostrou o plano para todos nós. Eu, sendo muito sincero com vocês, eu não entendi absolutamente nada daquilo que ele tinha falado. Tá? Só que quando o teu sogro te convida para alguma coisa, você tem duas alternativas, né? Ou você encontra um motivo forte para não entrar no negócio, ou você tem que fazer o negócio, não é assim? Afinal de contas, é teu sogro, pega a mão, você fala não para ele, né? E o que eu fiz? Eu procurei um motivo para não fazer o negócio. Procurei, não achei, falei, legal, então vou acabar fazendo. E isso daí foi em setembro de 91, quando a gente começou de fato a mostrar plano, a fazer uma coisa que era totalmente amadora, porque a gente mostrava um plano de marketing da seguinte maneira, hoje a gente entra, convida 9, que convida 6, que convida 3, não é esse plano que a gente mostra? Naquela época a gente entrava, convidava 20, que convidavam 20, que convidavam 10. Cada um movimentava 10 PVs, era uma coisa maluca, mas dava um monte de dinheiro, né? A gente não sabia muito bem o que a gente estava falando, mas a gente estava tão entusiasmado que a gente acreditava e as pessoas também acreditavam na gente. E foi nessa época, setembro de 91, que eu fiquei grávida, e eu já estava assim, dentro de mim, com uma certa insatisfação, porque tanto eu como ele, a gente estudou muito. De repente chega o meu pai e não ganhava quase nada, né? Porque o que é uma situação também muito normal no Brasil, né? É uma pena, mas eu acho que as coisas até estão mudando, mas é um fato também, né? Não basta você estudar, ter título ou trabalhar muito só, né? Tem que ter algo a mais. E nessa situação, quando meu pai falou, na minha cabeça só veio um pensamento, meu Deus, mais uma coisa que meu pai está inventando, porque ele sempre foi muito idealista, muito sonhador, então ele chegava com aqueles projetos de vida enormes, fantásticos. Alguns viam, outros não. Não era a minha época de enxergar, porque eu fiquei muito chateada. Eu falei, mais uma coisa que o Ciro vai fazer, mais um motivo para se gastar dinheiro, mais um motivo para ele não estar perto de mim. E eu morava muito longe da minha família, e a gente não tinha carro, quer dizer, tinha um carro. Aquilo não era bem um carro, mas era meio um carro.
que o Ciro usava. Um meio de transporte, vamos dizer assim. Era um meio de transporte que ele usava, então eu ficava muito sozinha. E o que é pior, eu fiquei as minhas 2 gravidezes de repouso. Então eu me sentia sozinha demais e de repente veio aquele negócio, tem que convidar os amigos, vamos fazer reuniões, vai ser o máximo, e era à noite. E eu não gostei, eu não consegui ver nada que fosse bom. Tem gente que fala assim, puxa, você estar numa família onde todos fazem o negócio é muito bom, né? No meu caso especificamente, todos fazendo o negócio foi muito ruim. Porque eu achei que a família inteira, minhas irmãs, o Maurício, meu cunhado, o Ciro, meus pais, todos estavam contra mim. Porque eu estava de repouso, estava grávida, não estava feliz, e todos felizes, e fazendo, e pulando, e gritando. E eu sentadinha lá com aquela cara feia, ai caramba, vou ter que fazer, ou vou ter que me envolver um negócio sem querer. A partir daquele instante, a palavra amo, olha como é que é o mundo, hein? Se você hoje está aqui e está meio assim, tristinho, puxa, meu marido ou minha esposa não faz esse negócio comigo, não fica tão triste, porque você tem esperança, você pode um dia virar esmeralda, né? E você nem imaginava isso, porque no nosso caso a história é a história de carochinha, porque parece mentira, mas naquela época, a partir desse começo, eu sentia arrepio cada vez que a palavra amo era dita. Eu achava assim que era um negócio muito decepcionante, porque afinal de contas eu tinha deixado tantas coisas para trás, para ir atrás do Ciro, para investir na carreira dele, de repente ele ia vender sabão. Não é incrível? Eu sentia isso e eu pensava, meu Deus, meu pai também, que decadência, né? De super empresário para estimulador de venda de sabão. Eu ficava assim, era essa a minha visão. Eu sentia isso. Os dias iam passando, aí meu pai chegava, olha, vem vindo alguém falar. Aqui vai fazer uma palestra para ensinar a gente. Bom, eu já não podia ir mesmo por causa da gravidez. Mas eu não queria que o Ciro fosse. E eu ficava muito brava. E ele começou a se arrumar. Um dia ele aparece lindo e garboso de dentro do quarto, perfumado de terno e gravata. Eu falei, o quê? É janeiro, tá um calor enorme lá fora. Aí ele disse assim, não, mas isso é um traje de negócios. Eu falava, negócio? Que negócio? Negócio, desde quando vender sabão é negócio? Ele disse assim, não, isto é um negócio que você não está enxergando, mas isso daqui é uma coisa que pode nos dar muito dinheiro no futuro. Eu sei que eu olhei para ele e falei, olha, eu não acredito que isso está fazendo com você. Eu não acredito que hoje você, que odeia terno e gravata, você odeia passar calor, você está assim. E cada vez que ele saía para ir num seminário, que ele comprava um livro positivo, era motivo de eu entrar em pânico dentro da minha casa. Eu ficava muito brava, primeiro porque ele sempre foi muito, não é controlado não, ele era pão duro mesmo. Né, amor? E ele estava gastando dinheiro com livro positivo, porque era assim que eu enxergava, era gastar dinheiro com livro positivo. E ele falava, não, isso daqui é para mim, é um investimento meu, é uma coisa, aliás, você deveria ler. Ele falava, acho que a única vez que ele brigava, entre aspas, comigo, era dizendo, você devia ler, ou você devia ouvir uma fita. E fora isso, todas as vezes que eu dava uma chapuletada, ele me devolvia assim, olha, eu faço isso porque eu te amo, porque eu amo você e esse nenê que vem vindo, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Quer dizer, para cada tapa ele me devolvia uma flor, como se costuma dizer, não é? Aliás, eu acho que essa é a primeira grande dica para quem tiver algum problema parecido com o nosso. Toda vez que alguém se queixar, ou se alguém ficar bufando como eu fazia de raiva, né? Faz carinho e fala que você está se esforçando e que você está saindo de casa e que você está trabalhando por amor a essa pessoa, não por rixa, não por ser teimoso ou por nada mais, né? Aí chegou o momento do ápice, do auge da minha bronca, né? Que eu virei de repente artista profissional. E uma das coisas que sempre machucou o Ciro foi me ver chorando. Porque apesar de eu ser toda assim, né? Eu nunca fui muito de chorar, né? Eu sou daquelas que sempre chorou mais por dentro do que para fora.
Então, às vezes que o Ciro me viu chorar, ele ficava assim, desmoronado, porque o chorão sempre foi ele, né? É muito engraçado. Então, ele ficava desesperado. Eu falei, já sei o que eu vou fazer dessa nossa vida um drama. E cada vez que ele ia sair à noite, eu ficava no sofá. Sabe quando você fica com o olho arregalado assim, ó, sem piscar? O que acontece? Passado um certo tempo, dá desespero, não dá? Quando você pisca, o que acontece? As lágrimas caem, não é assim? Então ele ficava lá dentro se arrumando, eu ficava sentadinha vendo televisão. Quando eu via que ele estava quase pronto, tcharam, arregalava os olhos. Aí ele estava chegando, estava me dando aquele desespero, eu já não aguentava mais, eu piscava. E nessas horas, olha, tudo funciona como você quer, porque as lágrimas até vinham em câmera lenta, sabe assim? Tlim, 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 né? E ele ficava desesperado, se ajoelhava do meu lado e falava, gatinha, não chora, pelo amor de Deus, eu faço isso porque eu te amo. E eu dizia, eu não quero falar com você, não quero ouvir. Mas deixa eu te contar um pouquinho. Não quero, porque eu não gosto, eu acho isso horrível e tudo mais. Aí ele ia embora, gente, arrasado. Ele ficava tão triste, fechava a porta, eu me enxugava os olhos, claro, e ficava vendo televisão. Quando passados 2h30, 3 horas, eu ficava falando, bom, ele deve estar para chegar. Como funcionava bem essas coisas, que aí eu vou começar, né? Arregalava os olhos de novo, ficava com o olhão arregalado. De repente, quando eu já não estava aguentando mais, ele punha a chave na porta. Ele abria a porta, eu piscava e as lágrimas, tlim, 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 de novo, né? O que ficava na cabeça dele? Na cabeça dele ficava assim, ela chorou a noite inteira. Tadinho, ele ficava acabado, não faz isso, me fazia carinho, eu tirava a mão dele da minha cabeça, não quero falar com você, não quero te ouvir, não quero nada. E ele, deixa eu te contar, eu, não quero saber. Gente, vocês imaginam o que é isso? Só para vocês terem uma ideia como terminou em termos de agressão, eu estava grávida, certo? E a nossa Open era de terça-feira. Eu tive 2 alarmes falsos antes de nascer a Nenê. Adivinha que dia? Terça-feira, exatamente. De ir para o hospital, ser internado e ser alarme falso. Mas eu queria que ele faltasse na Open. Aí nossa filha nasceu de segunda e eu falei para ele, amanhã você não vai, né? Minha primeira preocupação, ela nasceu às 6 da manhã e eu queria que ele dissesse que não ia na terça-feira. E ele não foi, e foi a única vez que ele faltou numa Open, foi essa, né, tadinho? Agora, gente, coitadinho mesmo, né? Agora, gente, por que eu não desisti? Porque eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês, talvez tenham downlines assim, às vezes você mesmo está vivendo uma situação como essa, que você veio, às vezes você veio para cá hoje sozinho e deixou lá em casa o outro que ficou, como a Débora diz, bufando, né? Ou às vezes até o outro veio também, mas ele veio bufando no carro. Vem assim, né? Às vezes acontece isso. Por que eu não desisti? Eu queria dizer para vocês, basicamente foram 2 motivos. Primeiro motivo que me fez não desistir. Nessa época eu procurei me aproximar muito do nosso diamante americano. E numa das vezes que ele estava aqui no Brasil, eu cheguei para ele e perguntei para ele o seguinte, você sabe a situação que eu e a Débora estamos vivendo, não sabe? Sei. O que você acha que eu devo fazer? Ele me falou o seguinte, olha, sobretudo não brigue com ela. Não a pressione. Tenha paciência com ela. Cada vez que ela te der uma paulada, procura devolver para ela amor e carinho. Tá? Então, se você está aqui hoje sozinho, ou se o outro que ficou em casa, ou está aqui também, é o que está bufando, a gente não briga com ele, não pressiona. Se você ficar brigando e pressionando, aí ele vai ter um motivo a mais para ser contra o negócio. Aí, tá vendo? Esse negócio é tão ruim que está fazendo a gente se afastar. Então, não dá para ele esse gostinho. Não briga com ele. Tá? Tenha paciência. Descubra um sonho da tua esposa. Se você descobrir um sonho da tua esposa, aí daqui a algum tempo você vai trabalhar isso com ela e ela vai acabar dando o braço a torcer. Então o primeiro motivo foi o quê? Foi ter essa, vamos dizer, essa paciência, né? Sabe como é que é, né? Você tem que ter paciência, às vezes sobre-humana, né? Então eu tive paciência, eu não briguei, eu não matei, não contratei ninguém para matar. E descobri um sonho da Débora. Esse foi o primeiro motivo.
Agora, o segundo motivo que me fez também não desistir é porque eu estava absolutamente convencido de que esse negócio é muito bom. E que eu não fazia e continuo não fazendo esse negócio só por mim. Que eu continuo fazendo esse negócio por causa dela. Que eu faço esse negócio por causa das minhas filhas. Então, na medida em que você está convencido que esse negócio é muito bom para você e para a tua família, gente, aguenta o tranco. Aguenta a greve, aguenta a cara feia, aguenta nariz entortado, aguenta tudo. Porque afinal de contas, a gente já não aguenta isso tudo no plano A. Pega, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Quando você chegar lá, como é que vai estar a cara do teu chefe? Vai estar linda, maravilhosa. Ele vai olhar para você e falar: bom dia, que você tenha uma ótima semana, que você seja muito feliz na empresa. É assim que o nosso chefe recebe a gente ou não? Não sei se o chefe de vocês recebe você assim. Meu chefe nunca me recebeu assim. E a gente lá no plano A aguenta. Se a gente aguenta lá no plano A, por que a gente não deve aguentar aqui também no plano B? Vai ver que a perspectiva que a gente tem lá no plano A é muito melhor do que a perspectiva que a gente tem no plano B, ou não? Não sei a de vocês, a minha era uma boa perspectiva no plano A. Só que, gente, a perspectiva no plano B não tem limite. Só você que pode colocar os limites. Então, uma sugestão: aguenta o tranco. Vale a pena sim, aguenta o tranco aí, porque vai ser bom para você e vai ser bom para tua família no futuro. Aguenta, suporta e ó, paciência, tá? Eu sei que, então, 1 ano e 2 meses depois de passar por tudo isso, em novembro de 92, o Ciro chegou para mim e falou assim: vamos visitar o apartamento que estão construindo aí em frente? E eu estava muito brava, mas era um apartamento que eu ficava namorando do meu prédio, olhando ele sendo construído. Uma área imensa, ele era o dobro, não é grande, mas era o dobro do apartamento que a gente morava. E eu ficava sempre namorando e ele falou assim: vamos dar uma olhada? E eu fiquei muito brava porque eu não queria ir. Porque eu falei: para que se iludir de novo, né? Aí nós fomos, eu fiquei com uma bronca, entrei de um lado correndo, saí correndo. E ele falou: vamos falar com o corretor? Aí eu falei: tadinho, né? Realmente esse negócio está mexendo com a cabeça dele. O que nós vamos falar com o corretor, com os nossos $800 de economia? O que ele quer falar? Mas eu fiz as vontades, né? De dar algum problema. Então eu sentei lá com ele, sentamos, o corretor falou, ele falou que queria o 12º andar, de frente para o sol. Aí ele falou assim: $140 mil, divididos em 500 anos, prestações semestrais, tem a Caixa Econômica. E eu lá, assim, muito chateada, saí de lá brava, mas o Ciro falou assim: vamos falar com teu pai? Aí eu fiquei animadinha, porque falar com o pai sempre, de repente, pode sobrar alguma coisa, né? Aí eu falei: vamos. Era um domingão. Chegamos lá, sentamos com ele, assim, no jardim, mostramos a planta, as formas de pagamento. Aí meu pai falou assim: olha, realmente é bárbaro, eu adorei. O preço até que tá bom, não sei o quê. Eu até teria esse dinheiro para dar para vocês, mas eu estou pensando em investir em outras coisas. Mas eu tenho certeza que daqui a 1 ano, que é quando o apartamento vai ficar pronto, se vocês fizerem tudo direitinho, vocês vão estar ganhando esses R$1.200 que precisava para pagar a prestação para a Caixa Econômica. Ele falou: eu tenho certeza que esse dinheiro vocês vão estar ganhando com a Amway. Bom, para mim isso era palavrão, né? Eu fechei a cara, a gente foi embora e eu fui em silêncio da casa deles até a nossa casa. E aí eu queria fazer um parênteses, porque graças a Deus meu pai fez isso e falou isso, e eu tenho neles, no meu pai e na minha mãe, no Henrique e na Marlene, assim, o maior exemplo de vida, de carinho, de persistência, dedicação, idealismo. Eles são bárbaros, nos ajudam imensamente e com certeza esse foi um dos grandes empurrões que ele deu na nossa vida, né? Foi dizer: não, eu tenho, mas não vou dar. E eu acho que a gente deve muito a ele por isso também. Eu sei que chegando lá em casa, a gente colocou as meninas para dormir, né? Aí o Ciro viu que eu estava super chateado e falou assim: senta aqui, vamos conversar. Se a gente descer do 12º andar para o 5º,
Ao invés de face norte, face sul, não sei qual das duas que dá sol, é uma delas, né? Face norte, face sul, vai ficar $20 mil mais barato. Eu falei, uau, né? Que bacana, como ficou baratinho agora. Ele falou, não, mas veja bem, se a gente dividir em tantos meses, se a gente der os $800 de entrada, se a gente não sei o quê, daqui um ano eu tenho certeza que a gente vai estar ganhando dinheiro da Amway para pagar essa prestação. Nesse instante, olha, 1 ano e 2 meses depois, com o ódio absoluto da Amway, eu não sei se foi Deus que quis assim. Eu não sei se foi o amor que sempre existiu entre a gente. Não sei se foi todo esse tempo em que ele fez o negócio sozinho, mas persistindo e tudo mais, que eu falei assim para ele, mas você tem certeza do que você está falando? Ele falou, tenho. Eu falei, mas você tem certeza absoluta que a gente consegue daqui 1 ano ter esse dinheiro? E ele falou assim, eu tenho, só que para isso você precisa me ajudar. E eu falei, tá bom. Eu falei, não vai pensando, é claro que eu vou ler todos os livros, vou ficar ouvindo fita, vou em todo lugar, porque eu não vou. Aí ele falou assim, não, basta para começar você desejar boa sorte quando eu estiver saindo de casa. Tadinho, dá um beijinho. Foi de dar... Eu sei que no dia seguinte, na segunda-feira, quando ele estava para sair, eu falei para ele, boa sorte, vai com Deus, que Deus te proteja, que tenha muita gente, que todos entendam, que você consiga mostrar direitinho esse plano. E fiquei esperando ele chegar acordadinha. Quando ele voltou, eu queria saber tudo nos mínimos detalhes. E quantos tinham entendido, quantos tinham entrado e tudo mais. Isso era segunda-feira. Na quinta, nós éramos 6%. Quinta-feira nós fomos na construtora. Olha o que é a vontade, hein? Fomos na construtora muito metidos, levamos os nossos $800 e assinamos um contratão, né? De que comprando esse apartamento, nos comprometendo a ter dinheiro 1 ano depois. E como o Ciro fala, a gente não queimou uma ponte, a gente queimou um complexo rodoviário inteiro, né? Porque com 6% ganhando mais ou menos R$40 por mês, você tem que ter um sonho muito grande mesmo. Gente, isso daí não quer dizer que para você crescer e ter sucesso nesse negócio, você deva comprar um apartamento, tá? Não entenda mal. Descobri um sonho da Débora, o sonho dela era o apartamento. E por esse sonho, ela estava disposta a pagar o preço. Que era me ajudar, ainda que fosse pouquinho, me ajudar. Isso daí fez toda a diferença. Mas demorou 1 ano, gente. E eu digo isso porque às vezes a pessoa entra nesse negócio e começa, na primeira semana, o companheiro ou a companheira está contra, no primeiro mês, aí a pessoa já joga a toalha, já desiste. Aguenta, gente, aguenta, pode ser muito interessante. No nosso caso foi 1 ano. Aí, 1 ano depois, as previsões foram erradas. A gente tinha muito mais do que o dinheiro necessário para pagar esse apartamento com os rendimentos da Amway. E em fevereiro de 94 a gente se mudou para o apartamento que eu sonhava na rua, na mesma rua que a minha, só atravessando de um lado para o outro, graças a esse negócio, o dinheiro que nós conseguimos, fazendo esse trabalho com seriedade, com amor, com carinho e dedicação. E nesse caminho todo, né, uma coisa que eu queria contar muito para vocês, é que, é claro, eu fui me envolvendo, fui ouvindo as fitas, fui trabalhando, e nós chegamos a Esmeralda juntos. Ele foi quase um Dedê sozinho, mas a gente chegou a Esmeralda juntos, e isso foi muito bom, muito importante, e eu tenho minha carreira de volta, né? Já não preciso mais ficar em casa porque é mais barato, nós trabalhamos juntos e isso é o máximo. Nesse caminho, minha filha mais velha, ela tinha 4 anos, ela chegou para mim em 93 e falou assim, mamãe, essa é a minha lista do Papai Noel, eu queria essa boneca, essa boneca, essa boneca, essa boneca, essa boneca. E nessa época a gente não tinha o dinheiro que a gente tem hoje, por exemplo. Tudo era muito apertadinho, muito contado, a gente investia muito no negócio também. E só que quando você chega para uma criança, você fala a verdade, ela sempre corresponde. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, mamãe precisa te contar uma coisa. Você sabia que o Papai Noel, como ele é uma pessoa muito ocupada, ele costuma comprar os brinquedos que ele não consegue fabricar. E os pais colocam na cartinha um dinheiro para ele poder fazer essas compras. Quanto mais dinheiro o pai põe,
melhor o brinquedo. E esse ano, a mamãe e o papai, a gente tem muito pouquinho dinheiro para pôr na cartinha. Não dá para você escolher só essa boneca aqui. No ano que vem, a mamãe promete que você vai poder escolher o que você quiser. Ela olhou para mim e falou, verdade, no ano que vem eu vou poder escolher o que eu quiser? Eu falei, vai. Ela falou, então tá bom, pode escolher essa bonequinha que tá boa. Aí eu queria fazer um adendo. Vejam só, quantas pessoas vocês conhecem que colocam os seus filhos nesse negócio, que é o que se deve fazer, mas depois de 1 ano, 2 anos, quando o plano diz de 2 a 5 anos, eles deixam para lá, não é verdade? E você expôs seu filho, você fez ele sonhar com você e aí você desiste. Eu já acho que se você tem um filho, você tem mais é que lutar por ele mesmo, ir à luta e correr e ser decente e fazer o que você prometeu. Então quando eu falei para minha filha, eu prometo, puxa vida, haja responsabilidade. Eu sei que nesse ano seguinte, que foi o 94, nós trabalhamos para Chuchu, e a gente chegou a Esmeralda, e para comemorar em dezembro, todos nós, meus pais, minhas irmãs, eu e o Ciro, mais o Mário e a Kyoko Bezerra, que chegaram a Esmeralda junto com a gente, nós fomos passar o Natal em Nova York. Porque Natal em Nova York tem aquela coisa mágica, aquele romantismo, e as luzinhas nas árvores, a neve, o friozinho, o Papai Noel, essas coisas, né? Na véspera de Natal, nós chegamos para nossa filha e falamos assim, você não sabe o que aconteceu. Você sabia que esse ano a gente pôs tanto dinheiro na cartinha do Papai Noel que ele mandou uma carta-resposta? É mesmo, é. Onde ele dizia o seguinte, olha, como teus pais colocaram muito dinheiro esse ano, você vai poder escolher o que você quiser na loja que chama Falso Arts. Você tem livre acesso a tudo que você quiser. Minha filha ficou doida, ela tinha 5 anos de idade, ela ficou maluquinha. Aí a gente foi para essa loja. Essas alturas a gente não sabia quem estava mais emocionado, se eu e o Ciro ou ela, né? Porque você poder dar isso para tua filha não tem preço. E eu sei que o coraçãozinho dela a gente enxergava tum, 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 tum. E a gente entrou na parte das Barbies, né? E ela assim, mas o que eu posso escolher? E a gente dizia, o que você quiser. Não, mas o que exatamente? A gente dizia, filha, aquela Barbie não tá linda? Aquela, por exemplo. Eu sei que ela foi pegando naquele carrinho, a Bela, a Fera, a Barbie assim, a Barbie assado, e roupinha, e sapatinho. E aquela emoção, e eu e o Ciro desesperados, querendo morrer de tanta alegria. Isso, gente, não tem preço. Isso daí não tem dinheiro que paga no mundo. Eu acho que essa foi a nossa primeira grande alegria, não foi? Com certeza. Então, qual é a mensagem aqui final? Isso daqui é um negócio. Você pode fazer dele o que você bem entender. Você pode fazer dele assim um biquinho, pode fazer uma coisa extra, ou você pode fazer dele um negócio internacional muito grande e próspero. E é isso que a gente tem tentado fazer nesses 5 anos. Essa eu acho que é a grande mensagem, faça com amor e com alegria. Agora, a Débora e eu, a gente queria compartilhar também com vocês algumas coisas que a gente aprendeu de como iniciar uma pessoa nova dentro desse negócio. Ou, se você preferir assim, como você se reiniciar dentro desse negócio. Ou seja, como iniciar novamente um distribuidor antigo. Porque a gente está convencido que agora é uma hora muito boa para recomeçar. Primeiro motivo para recomeçar. A empresa está trabalhando na sua credibilidade de maneira mais forte. Está investindo milhões de dólares nisso. Eu acho que esse é um motivo maravilhoso para a gente recomeçar. Um segundo motivo, existem novos produtos que a Amway tem trazido e existem novas parcerias que a empresa está fazendo. É um bom motivo para recomeçar o fato de termos mais produtos e mais parceiros. Outro motivo para recomeçar. Pessoal, vocês já perceberam que a gente está numa fase em que a economia brasileira está mais estável? Já perceberam isso? Tá? A inflação está mais ou menos sob controle, não está? O fato de você estar assim nos possibilita, sei lá, você fazer algum tipo de controle melhor, de planejamento econômico e financeiro próprio. Essa estabilidade já ajuda muito a gente a visualizar investimentos que a gente vai ter que fazer no negócio, ir numa convenção, ir num seminário, adquirir, por exemplo, um quadro para mostrar plano. Toda essa estabilidade econômica
faz com que a gente tenha uma possibilidade a mais de recomeçar. Outro motivo para recomeçar, o negócio hoje está extremamente mais profissional do que esteve no passado. Eu, quando entrei no negócio há 5 anos atrás, você falava com muito entusiasmo, isso sim, mas você falava com muito pouco profissionalismo. E hoje, associado ao entusiasmo, existe muito profissionalismo. Profissionalismo que nos traz a Pronet, através de ferramentas de trabalho maravilhosas. Uma fita de vídeo para você contatar, uma fita cassete para você poder fazer um acompanhamento decente. Enfim, trabalhar de maneira profissional. Isso facilita muito, é um motivo a mais para o recomeço. Outro motivo, a Amway hoje em dia já está operando via internet. As maiores empresas do mundo estão trabalhando assim. Isso é uma grande tendência, uma grande realidade no mercado mundial. Você pode fazer pedidos, você pode fazer compras de dentro da sua casa e receber os produtos na sua casa. Isso também é um motivo a mais para você recomeçar. Quer mais? Terminamos uma fase de euforia e iniciamos uma fase de maturidade dentro desse negócio. Algum tempo atrás você ia, e as pessoas que começaram a trabalhar o negócio da Amway aqui no Brasil, muitos deles falaram algumas coisas que não eram 100% verdadeiras. Então, às vezes, as pessoas prometiam para prospectos, para candidatos, coisas que não eram verdadeiras. Olha, você entra nesse negócio, não faz absolutamente nada, e daqui a 30 dias você está rico. Gente, isso daí é verdade ou não? Não é verdade. Só que muitos candidatos foram contatados dessa maneira. Isso tornou hoje em dia o nosso trabalho um pouco mais complicado, não é assim? Por quê? Porque algumas pessoas que foram enganadas no passado, eles olham para nós e falam, peraí, já me enganaram no passado, agora não vão mais me enganar. E a proposta nossa é de trabalhar com muita honestidade. Esse negócio ele já é bom o suficiente para você falar as verdades para as pessoas e as pessoas sim quererem fazer o negócio. Então seja sim muito sincero. Qualquer pessoa que trabalha dentro da área, por exemplo, da área de agricultura, sabe que qualquer árvore frutífera, você tem que podar essa árvore de vez em quando para ela dar frutos melhores. Estou falando a verdade ou não estou? O nosso negócio também é assim. Muita gente que entrou no negócio, entrou com a expectativa de entrar, não fazer nada e ficar milionário, se decepcionou, porque viu que vai ter que trabalhar. Vai precisar trabalhar, gente. Vocês estão trabalhando agora aqui. Eu e a Débora estamos dando um duro danado agora. Olha a cara de acabada que a Débora está. Olha a minha cara de esgotado. Gente, se isso daqui é trabalho, eu quero trabalhar assim o resto da minha vida, porque é uma coisa maravilhosa. Então a gente deu uma podada na árvore do negócio Amway. Para quê? Para dar frutos maravilhosos. E vocês são esses frutos que estão hoje amadurecendo e que daqui a algum tempo vão estar dando resultados fantásticos. Não para mim, mas vão estar dando resultados fantásticos para vocês e para as famílias de vocês. Parabéns para vocês. Gold Diamond e até a próxima. Tchau. Gold Diamond, gente, sucesso a todos. Este é o final do programa. A aquisição deste material é opcional.